Bom dia, queridos. Feliz sábado. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus nesta manhã de sábado. Só lembrando que a cada sábado estarei aqui gravando uma mensagem, né? Para que eu possa estar compartilhando com vocês. Tá bom? Essa foi a maneira que eu encontrei para, de alguma forma, proclamar a verdade da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é que nos conforta nossos corações, né? O homem, ele pode falar muitas coisas bonitas, né? Mas se não tivesse a inspiração do Espírito Santo, não passa de filosofias destituídas de qualquer significado, porque aquilo que alimenta nosso espírito é que realmente tem relevância para nossas vidas. Um homem equilibrado, estruturado espiritualmente, ele está pronto para qualquer diversidade da vida, sobressair diante das dificuldades da vida, das agruras da vida, tão presente neste mundo, que o inimigo ele usa isso justamente para destruturar a nosso psique, né? E deixar a gente frágil, um terreno mais próspero para que ele possa trabalhar. Mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós temos paz com Deus e automaticamente nós teremos paz com os homens, não é verdade? Mas aqui, ó, eu achei um texto aqui na Bíblia que está escrito lá em Isaías 50, versículo 11, que diz assim: Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormenta vos deitareis. Olha só o que esse texto está dizendo. O profeta Isaías se dirige àqueles que professam ser religiosos, né? Que se dizem salvos, mas que, na realidade, sua esperança era um fogo que eles mesmos tinham acendido e as faíscas criadas por esse fogo. Estavam enganados com relação à sua própria espiritualidade. Tem pessoas, né, assim, os seres humanos, ele tem essa tendência, né, nós seres humanos, eu também me incluo nisso, de acharmos que que a nossa espiritualidade, ela é aprovada por Deus, né? Nós temos essa consciência. Tanto é que tem até um texto na Bíblia, lá em Jesus falando, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor entrarão no reino de Deus. Mas quem vai entrar no reino de Deus segundo o que Jesus Cristo fala lá? Depois, na descrição embaixo, eu vou deixar o texto para vocês, que eu estou lembrando de memória aqui o texto, mas não lembro o capítulo e o versículo. Aí ele continua, né? Quem vai entrar no reino de Deus? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas muitos me dirão, mas nós não profetizamos em teu nome? Nós não fizemos muitas maravilhas no teu nome, fizemos milagres, expulsamos demônios no teu nome, entre outras coisas que fala lá, né? Aí Jesus, ele responde para aquelas pessoas: afaste-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então aquelas pessoas, apesar de fazer as coisas tudo em nome de Jesus Cristo, e tudo estava dando certo, até os demônios iam embora, as curas eram feitas, tudo em nome de Jesus Cristo, ele achava que a espiritualidade delas estava certa e que o céu era o seu destino final. Mas no dia do acerto de contas, no dia do juízo final,
essas pessoas que fizeram todos esses sinais todos aí em nome de Jesus, foi reprovada. E segundo Jesus, eu vou deixar o texto para vocês na descrição, aqui no primeiro comentário, para vocês conferir, tá bom? Então nós temos essa tendência de acharmos que estamos salvos olhando para nós mesmos, as nossas obras, né? Nós temos essa tendência. Eu estou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo outro e outras coisas mais. Devolvo o dízimo sistematicamente, né? Eu faço isso, enfim. Cada um dá os seus motivos para achar que está salvo. A questão para nossa consideração é como podemos fazer um autoexame. O objetivo desta mensagem é para que eu e você possamos fazer um autoexame da nossa espiritualidade. Eu sempre oro a Deus da seguinte forma: Senhor, que aconteça tudo aqui comigo, mas que o Senhor não permita que eu perca a minha salvação. Esta é a minha oração, porque é tudo que eu tenho. Foi para isso que eu nasci. Eu nasci não foi simplesmente para crescer, envelhecer, constituir família, construir casas, ter carros. Não, esse não foi o propósito do meu nascimento. O propósito do meu nascimento é escolher o caminho que eu devo seguir. Meu caminho é aquele que Jesus Cristo traçou. E eu oro a Deus também: Senhor, me ajuda a priorizar as coisas do alto, não as coisas aqui da terra. Porque as coisas aqui da terra são passageiras, mas as coisas do alto é para a eternidade. É isso que eu sempre estou orando a Deus. E eu sempre estou me avaliando. Eu não quero que o Espírito Santo saia de mim. Porque enquanto eu estiver perturbado de espírito, significa que tem muitas coisas que eu preciso mudar. O estado do homem, antes da conversão, é de egoísmo. O ser humano é assim. Ele, para buscar os seus objetivos aqui na Terra, ele é capaz de fazer qualquer coisa, antes do ser humano se converter. Jesus Cristo já fala, já disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade da palavra de Deus, que está expressa nos evangelhos. De Gênesis a Apocalipse, existe evangelho. O evangelho não é só no Novo Testamento, é de Gênesis a Apocalipse. As boas novas da salvação. É verdade que no Velho Testamento, o evangelho era feito por símbolos. É uma maneira didática que Deus estava ensinando para nós, hoje, no futuro, e para as pessoas do passado, de como Jesus Cristo faria o seu ministério aqui na Terra para salvar eles lá e nós aqui. O cordeiro sendo morto lá no santuário terrestre, entre outras coisas que acontecia lá. As sete festas judaicas, a primeira delas é a Páscoa, que acontecia no primeiro mês do calendário judaico, no dia 15, no crepúsculo da tarde. Logo em seguida vinha no dia 16 vinha a festa dos pães asmos, depois as festas das premissas. 50 dias depois, daí o nome Pentecostes, 50 dias depois veio a festa dos Pentecostes, né? E por aí vem as outras, expiação, depois vem tabernáculo, trombeta. São as sequências de festas que tudo isso apontava para o que Cristo ia fazer aqui nessa terra. Então, tudo isso é evangelho. Na época, lá era evangelho em símbolos. Lá era o tipo, né? E quando Jesus Cristo cumpriu essas festas, Jesus Cristo é o antítipo. Lá naquela época era sombra. E Jesus Cristo era a realidade. Então, a Bíblia está rica em dizer
o que eu tenho que fazer para ser salvo. Mas para que nós possamos ser salvos verdadeiramente, é necessário que nós peçamos a Deus força para colocar em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Mas para que nós possamos fazer isso da maneira correta, somente se você e eu, se nós estivermos salvos, né? Em íntima comunhão com Deus. Porque nós fazemos as coisas boas não para nos salvar. Nós fazemos as coisas boas porque nós estamos salvos. As coisas boas é fruto de uma pessoa que vive como cidadão do céu aqui na terra. Então, antes da conversão, existia o quê? O egoísmo. Antes de nós conhecermos a verdade, nós éramos cativos do nosso eu, dos nossos sentimentos, do nosso achismo, das nossas emoções, do que o mundo pensa. A palavra de Deus já diz que a sabedoria do mundo é loucura para ele. Porque o mundo, ele vê coerência, ele tem que ver coerência, tudo tem que ser provado. Ele coloca, o ser humano, ele quer colocar Deus num tubo de ensaio para provar se ele existe ou não. E quando Deus pede alguma coisa que é incoerente à maneira dele pensar, simplesmente ele descarta e fala assim: esse livro é livro obsoleto, foi escrito por homens, não é digno de relevância. É assim que o ser humano pensa. Mas a partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus e nos convertemos, quando nós lemos a Bíblia, nós olhamos para a palavra de Deus com outro prisma, com outra mentalidade. Mas isso é fruto de estarmos com Deus. As obras do Espírito lá em Gálatas 5, versículo 21. Paz, longanimidade, benignidade, temperança e por aí vai. A obra do Espírito é aquelas pessoas que estão em Espírito, está em Deus, está com Deus, está em oração, está em comunhão íntima com Ele. Então, o egoísmo, nós só libertaremos do egoísmo a partir do momento que nós conhecemos a verdade. E nós sabemos que o egoísmo é considerar a felicidade própria como objetivo supremo. Eu quero ser feliz, custe o que custar. E buscar o bem próprio pelo fato de ser seu. É meu, eu vou buscar, é meu. Isso é egoísmo. O que é egoísta coloca os interesses pessoais acima de tudo. Sempre está competindo para ser o melhor, sem levar em conta os valores morais e espirituais que deixa de lado para alcançar os seus objetivos. Valores morais e espirituais para eles não tem. Se atrapalhar o seu objetivo, esquece, não tem valores morais e espirituais. É evidente que a humanidade se encontra nesse estado. Perdão. Infelizmente é assim que nós somos, é assim que nós nascemos. O próprio salmista falou assim: em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, quando nós nascemos, nós herdamos o DNA do pecado. Nossos pais herdou o DNA do pecado dos nossos avós. O nosso avô herdou, e assim sucessivamente até o tempo. Quando Adão e Eva pecou, ele transmitiu para gerações posteriores o DNA do pecado. E nós nascemos com essa herança maldita chamada pecado. E é por isso que nós somos assim. E se Jesus Cristo não tivesse vindo a essa terra para morrer na cruz, para me salvar e salvar você, nós estaríamos perdidos. Nós temos uma chance, eu tenho uma chance, você tem uma chance. O verdadeiro significado da vida é quando você coloca Jesus como autor e consumador da sua fé. Coloca Jesus como o Senhor da sua vida. E para colocar Jesus como o Senhor da sua vida, é necessário que você estude a palavra de Deus e molde a sua vida segundo o que a palavra tem para ensinar. Não tente distorcer os textos bíblicos, querendo achar lá respaldo para a sua maneira vã de viver.
Nós temos que nos converter a cada dia. A conversão ela tem que ser diária. O estado do homem convertido, a pessoa quando é convertida, olha só o que acontece com ela. É um indivíduo convertido, ele é uma pessoa benevolente. O que significa isso, benevolência? É o contrário de egoísmo, benevolente. Benevolente significa desejar o bem, ou seja, escolher a felicidade das outras pessoas. É-nos dito que Deus é amor, isto é que Deus ele é benevolente. Entendeu? O indivíduo convertido se assemelha a Deus nesse aspecto. É você amar o próximo. Os 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros é a prova de que você realmente ama a Deus, porque quem ama a Deus obedece os 4 primeiros mandamentos, Êxodo 20. Lê lá os 10 mandamentos, lá você vai ver quais são os 4 primeiros mandamentos. Porque uma vez que você obedece a Deus, você é uma pessoa convertida. Aí Jesus fala assim, e o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. É verdade, é o amor primeiro horizontal, não, vertical. Primeiro é vertical. Você está ligado com Deus. Uma vez que você está ligado com Deus, Ele vai te capacitar a ter o amor horizontal. Você vai respeitar sua mãe, você vai não matar, não vai adulterar, não vai dizer falso testemunho, não vai cobiçar a mulher do teu próximo, não vai dizer, entre outras coisas que falaram, são 10 mandamentos, são 10. A verdadeira conversão é uma mudança no objetivo da atividade. Se a sua atividade está sendo, se você está entendendo que até aqui você foi longe demais, não pensa dessa forma. Ainda há esperança para você mudar de ideia. Enquanto há vida, há esperança. Lembre-se disso. Você está vivo. Então você tem que entender que esta é a sua chance de você voltar para Deus. Não importa o que você fez. Ah, eu cometi isso, cometi aquilo, tenho até vergonha de contar para os outros. Não interessa, conte para Deus. Aí você vai ver o milagre acontecer. O verdadeiro milagre é a conversão do homem. Não é um morto ressuscitando do túmulo. Também é um milagre, mas não é. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou aquelas pessoas no passado, elas voltaram a morrer de novo. Uma vez que você morre convertido, você está dormindo nos braços do Senhor para viver eternamente, quando Ele ressuscitar no último dia. Então, há esperança para você. Há esperança para mim, enquanto nós tivermos vida. Então, a verdadeira conversão é a mudança no objetivo da atividade. É uma mera mudança, e não é uma mera mudança como meio de alcançar um fim. O verdadeiro convertido e o falso diferem nisso. O verdadeiro convertido escolhe a glória de Deus e o bem de seu reino com o objetivo de seus esforços, como um bem maior que sua própria felicidade. Ele pensa assim. Ele escolhe a glória de Deus. Ele quer glorificar o nome de Deus, as suas condutas, as suas decisões. Ele pensa assim, será que glorifica ou não o nome de Deus? O verdadeiro convertido e o falso. Ambos se colocam por uma conduta aprovada pela Bíblia. A diferença está nos motivos.
O verdadeiro santo leva uma vida ética e moral por respeito ao Criador e à vida criada por ele. O falso convertido se coloca ao lado da moral por consideração egoístas. Olha só. Você vê que os dois estão no mesmo lugar, frequentando a mesma igreja, lendo a mesma Bíblia, mas um é convencido, vamos dizer assim, e o outro é convertido. E o convencido, ele se coloca ao lado da moral por considerações egoístas. Só por causa disso. Não é porque ele quer glorificar o nome de Deus, não. Porque ele quer, ali está trazendo algum benefício próprio para ele. Que benefício próprio é esse? Às vezes, com certeza, não é o benefício eternos. Talvez o eterno também entra. Mas ninguém entra no céu sozinho. Nós temos que dar bom testemunho. E o nosso bom testemunho vai falar mais alto que as nossas palavras. E muita gente vai estar lá. Porque o meu testemunho falou alto. O seu testemunho falou alto. Os dois podem orar igualmente, pelo menos quanto à forma. Ou seja, quanto à forma, os dois podem orar igualmente. A diferença está nos motivos, também, nos motivos. O verdadeiro convertido ama a oração. Ele ama conversar com Deus. Como um pai ama conversar com seu filho, como um filho ama conversar com seu pai. Ele ama, ele quer conversar. O verdadeiro convertido ama a oração, ou seja, sente prazer na comunhão com Deus. O outro ora porque espera conseguir prosperidade material. Só isso. Eu quero acelerar aqui porque eu tenho que terminar essa mensagem em 30 minutos. Os dois podem ser conscientes no cumprimento do dever. Desculpa. Olha só, o verdadeiro convertido, porque quer e ama praticar esse dever. O outro, porque não se atreve a descuidar das obrigações. Ou seja, ou eu faço isso e me salvo, ou eu não faço, estou perdido. Então, como eu não quero me salvar, quer dizer, como eu não quero me perder, eu vou fazer isso. Se eu fazer isso, de alguma forma eu vou receber algo em troca. Sempre procurando algo em troca. Né? Eu não consigo imaginar, cada um pensa de que forma, mas eu penso assim. Eu não consigo imaginar a Madre Teresa de Calcutá fazendo as boas obras dela, a irmã Dulce, são católicas, né? Porque ela queria se salvar. Tantas pessoas que fizeram a diferença na vida da humanidade, porque eles amavam a humanidade. Os dois estão preocupados em fazer o que é certo. O verdadeiro convertido porque ama fazer o que é certo. O outro porque pensa que não pode ser salvo a menos que faça o que é certo. Olha só. Ambos podem ter o desejo de servir a Deus. O verdadeiro convertido porque ama o serviço de Deus. E o falso pela recompensa. Como o servo assalariado serve ao seu senhor. Eu faço porque eu desejo uma recompensa. Barganha com Deus. É complicado você fazer as coisas com espírito de barganha. Ambos podem se esforçar pela salvação de pessoas. Ambos. Olha só. O verdadeiro convertido porque quer glorificar a Deus. O falso para ganhar o favor de Deus. Sempre tem barganha aqui. Com respeito ao arrependimento. O verdadeiro convertido aborrece o pecado por sua natureza odiosa, porque desonra a Deus. O verdadeiro convertido, ele aborrece o pecado. Quando ele peca, que ninguém é perfeito, ele sente tristeza. Mas tristeza segundo Deus, tristeza por arrependimento, não por remorso. O outro, porque sabe que sem o arrependimento vai ser condenado. Essa sensação de que
se eu pecar, eu vou ser condenado, eu vou acabar tendo um motivo errado. De repente, diante das minhas fraquezas, eu estou sempre ali cometendo as mesmas coisas. Mas eu não vou ficar em paz com a minha consciência. Sempre eu vou ter ali, como diz a palavra de Deus, né? A horrível expectação do juízo vindouro. Temos que arrepender dos nossos pecados, senão não resta mais sacrifício por eles. Não adianta nós ficarmos aí pecando deliberadamente. Vou pecar para depois pedir perdão. Não, a gente não premedita pecar para pedir perdão depois. Quando nós tivermos tentado a pecar, isso eu falo para mim. Eu sei que isso é o certo e é o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer. Quando nós sentimos desejo de pecar, que nós lutamos contra ele antes. O pecado ele não tem que ser uma deliberação. O pecado ele não pode ser uma norma de vida, sabe? Um estilo de vida. O pecado, na vida do cristão, ele é um acidente. O 2 pode amar a Bíblia, o verdadeiro convertido, porque é a verdade de Deus. Se deleita nela e a leitura da Bíblia é um banquete para a sua alma. O outro, porque crê que a leitura da Bíblia traz a ele uma recompensa e fomenta as suas esperanças em cima daquilo ali. Os dois odeiam o pecado. O verdadeiro convertido, porque o pecado é odioso. Odioso quem? A Deus. O falso convertido, porque o pecado prejudica a sua reputação. Realmente, o pecado prejudica a minha reputação de todos. Mas se você não peca porque prejudica a sua reputação, mas você não está pensando somente em você. Quer dizer, você tem que pensar em Deus. A partir do momento que nós pecamos, nós estamos dando motivo para Satanás nos acusar, né? Nós pecamos, as pessoas começam a questionar o nosso cristianismo. Como pode uma pessoa sendo cristão e anda como nós, as pessoas do mundo falando, né? Ou pior do que nós. Tem cristão que peca, que dá tão mau testemunho que ele faz coisas piores do que as pessoas do mundo. Os dois podem ser generosos em suas contribuições para a causa dos pobres. O verdadeiro convertido, porque ama fazer o bem, e o outro para conseguir um mérito diante das pessoas e diante de Deus. Ou seja, às vezes dá as contribuições para ser visto pelos homens. Deus ele falou assim, que sua mão dá, a sua mão direita dá, que a esquerda não saiba. Porque a partir do momento que nós fazemos isso aí para que todas as pessoas saibam, na verdade a palavra de Deus fala assim, quem faz isso já recebeu o seu galardão. Que galardão foi esse? Todos os seres humanos os aplaudiram. Então é isso que você queria? Então você já recebeu o seu galardão. Aquilo que nós damos em oculto, Deus nos recompensa em oculto. Em todos esses casos, o motivo de uma classe de pessoas estão em direta oposição ao da outra. A diferença está nos objetivos. O primeiro faz de seu objetivo supremo o interesse de Deus. O outro dá prioridade ao interesse pessoal. Desculpa, mais uma vez. Vamos avaliar a nossa vida? A verdadeira conversão se manifesta no relacionamento diário com as pessoas. Qual está sendo o meu relacionamento com as pessoas? A vida do cristão é um reflexo da vida do próprio Jesus e as pessoas percebem a diferença. Nós somos espetáculo para o mundo. Quando a Bíblia fala isso, é porque ela está dizendo o seguinte, que nós somos pessoas que estamos sendo observados. A partir do momento que você se declarou cristão, as pessoas já começam a observar a sua conduta. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O estudo da Bíblia deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma necessidade. Lá em 1 Pedro 2, versículo 2, está dizendo assim,
Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha só. Como uma pessoa faminta deseja o alimento, o verdadeiro cristão deseja a palavra de Deus. A oração deixa de ser uma formalidade para se transformar no momento mais importante do dia. Encontrar-se com Deus é a experiência mais maravilhosa que o cristão pode ser. E a outra grande evidência da conversão é o intenso desejo de compartilhar Jesus com outras pessoas. Tão depressa uma pessoa se chegue a Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros o que precioso amigo encontrou em Jesus. Se nos acharmos revestidos da justiça de Cristo, não nos será possível calar-nos. Isso aqui quem fala é Ellen White, Caminho a Cristo, página 78. Vamos concluir esta mensagem. Precisamos ter cuidado para que a nossa religião não seja apenas uma formalidade. Procuremos desenvolver em nossa vida essas características da verdadeira conversão. Bom testemunho no relacionamento com as pessoas, estudo diário da Bíblia como uma fonte de alimentação espiritual, a oração como encontro com o Rei do Universo, falar de Jesus e da palavra de Deus às pessoas com quem temos entrado em contato. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos nos tornarmos verdadeiros cristãos e que a nossa conversão não seja falsa, mas sim genuína. Em nome de Jesus, meu desejo de oração. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia para vocês.